Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Em mais uma aula conceitual, nós vamos definir o que é uma substância pura. Toda substância, quando é pura, possui características que são específicas daquela substância. Quando nós pensamos em características, nós podemos pensar em massa e volume, em cor, sabor, odor. Porém, essas 5 características, massa, volume, cor, sabor e odor, não são características específicas. Qualquer substância pode ter qualquer quantidade de massa, pode ocupar qualquer volume e substâncias diferentes possuem cores, sabores ou ainda odores parecidos. Então, essas características não são ideais para diferenciar as substâncias. São características específicas. O ponto de fusão, que é a temperatura que a substância atinge para se transformar de sólido para líquido, e também o ponto de ebulição, que é a temperatura referente à mudança do estado líquido para o estado gasoso. Substâncias diferentes possuem pontos de fusão e de ebulição diferentes. Uma outra característica que é específica é a densidade. Nós já vimos em uma aula anterior o que é densidade. A densidade é representada pela letra D e é igual à razão entre a massa e o volume ocupado por essa massa. Uma terceira característica, que também é específica da substância pura, é chamada de calor específico. O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de uma massa de 1 grama de qualquer substância. Como o próprio nome já diz, essa quantidade de calor é específica para cada tipo de substância pura. E uma quarta e última característica específica é a solubilidade. A solubilidade é a maior massa de um material que nós podemos dissolver em uma dada quantidade de líquido a uma dada temperatura. Essas 5 características diferentes são características que descrevem substâncias que são únicas, assim como o seu nome, o seu CPF, o seu RG, identificam uma pessoa que é única. Ninguém tem um CPF igual ao meu, um RG igual ao meu. O CPF e o RG são dados específicos de cada indivíduo que vive no Brasil. Da mesma forma, as características específicas descrevem uma substância pura. Então, nós podemos dizer que quando nós temos características específicas bem definidas, que elas descrevem uma substância que é pura, sendo essa substância pura livre, isenta de outros materiais. Se vocês considerarem água pura, que é um líquido incolor, as características específicas para a água são: o ponto de fusão da água é igual a 0 graus, enquanto o ponto de ebulição a nível do mar é igual a 100 graus Celsius. Já a densidade da água, também considerando o nível do mar em uma temperatura de 4 graus, é igual a 1 grama por centímetro cúbico, enquanto o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes grau centígrado. Para vocês entenderem melhor o que é o calor específico, imagine que eu tenha 1 grama de água pura a 10 graus Celsius e eu quero aumentar a temperatura dessa quantidade de água em 1 grau, passando então para 11 graus Celsius. Qual é a quantidade de energia que eu devo fornecer para essa massa de água? Eu devo fornecer 1 caloria. Isso é o que significa dizer que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes graus centígrados. Eu preciso de 1 caloria para que a temperatura dessa massa varie em 1 grau. Para efeitos de comparação, vamos considerar as características específicas do NaCl, que é o sal comum.
O ponto de fusão do sal comum é igual a 801 graus, enquanto o ponto de ebulição é igual a 1460 graus. A densidade do sal é igual a 2,18 gramas por centímetro cúbico e para o sal faz sentido falar na solubilidade, que é de 365 gramas por litro de água, considerando uma temperatura de 20 graus. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse conceito que é tão importante em química, que é o de substância pura.